Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8. Não, vamos ler o 7. Fazer igual eu faço com o Anilton, né? O 7 em diante, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de quem? De Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do quê? Do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos, quantos? Todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos dar uma parada aqui. E eu já falei sobre esse capítulo aqui de Efésios 4 nas nossas quintas-feiras, mas até a mensagem eu não sei nem se ela está postada, que o pessoal às vezes grava e depois eles postam lá nas nossas redes sociais, eu não sei, mas está lá, deve estar em algum lugar, mas eu não vou falar também o que eu disse lá na outra, até porque nós vamos falar hoje, aliás, nós vamos começar hoje, falando mais sobre essa questão, por exemplo, dos dons espirituais, ministeriais, chamado e missão, né? Porque nem todos nós temos a mesma missão igual, e o chamado também, né? E nós vamos pegar isso e vamos destrinchar esse negócio, até porque um dia atrás, por exemplo, a pessoa que veio na minha reunião, ela estava me fazendo a pergunta: como é que eu sei se eu tenho um chamado de Deus ou não? Eu não sei. É igual dor de dente, quem tem sabe. Então, mas é tipo assim, sabe? Eu não sei se seria GO ou MG, mas nós vamos descobrir algumas coisas a partir da Bíblia, né? Porque é a nossa regra da fé, é o que está nela. O resto é coisas de homens que enganam fraudulosamente, conforme Paulo está falando aqui na igreja de Éfeso. Mas o versículo 7, onde nós começamos, ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom. O dom é de quem? A palavra dom é um presente, é uma dádiva, né? É uma oferta que foi concedida de acordo. Isso é feito por Jesus. Nós podemos ver, por exemplo, que naquela parábola dos talentos, ele deu para um, ele deu quantos?
5 para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Agora, aquele que ganhou 5 negociou, ganhou mais 5, que ganhou 2 negociou, ganhou mais 2, o que ganhou 1 escondeu. Mas foi dado, isso aqui é para mostrar para mim, para você, que no mínimo umzinho você tem. Qual, não sei também. Você tem que descobrir. Né? É você que tem que descobrir qual é o dom que é dado a você e o chamado seu, porque todos nós temos um chamado, né? Só que todo mundo pensa que chamado é altar, chamado é pastorear, chamado é profetizar, chamado é curar, chamado, enfim. Então hoje nós vamos falar de algumas coisas aqui só para quem já cresceu. Quem não cresceu não vai entender nada. Vai bater confuso. Por isso que eu falo, por exemplo, muitas respostas. Teve uma senhora, por exemplo, que ela me falou outro dia atrás. Ela disse assim: olha, eu ouço as suas lives quando eu posso ao vivo, e quando eu não posso, eu ouço 2, 3, 4, 5 vezes a mesma live. Para quê? Para mim poder entender, para mim poder compreender o que é que o Senhor está dizendo. Porque às vezes, nós, por exemplo, escutamos a palavra, mas não entendemos nada. Saiu um semeador a semear. Onde que a semente caiu? À beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras, e depois no outro lugar caiu numa terra boa. Cada lugar que ela caiu, ela produzia um efeito. E às vezes alguns, o problema não era a semente, era o lugar onde ela estava. A semente é poderosa, mas se o solo não prestar, a semente não nasce. Esses dias, por exemplo, eu estava chupando uma tangerina em casa, e depois eu peguei os caroços e joguei dentro de uma vasilha. Falei assim: se for de Deus, vai nascer. A tangerina não nasceu? Não sei se ela vai dar fruto, né? Mas se ela nasceu, ela tem que dar fruto. Porque hoje o pessoal modifica as sementes todas. Mas olha a expressão que eu coloquei: se for de Deus, vai nascer. Então é de Deus. A bichinha caiu, a semente era boa, ela caiu numa terra boa, então ela brotou. Assim é a palavra de Deus no meu e no seu coração. Quando encontra o espaço para ela produzir. Por isso que Isaías diz que ela não volta para Deus vazia. Aí quer dizer então que a palavra que o pastor pregou não era de Deus. Bom, se estava na Bíblia é de Deus, irmão. Porque pastor nenhum escreveu Bíblia. Foram homens santos falando, inspirados pelo Espírito Santo. Pelo menos é isso que o apóstolo Pedro nos orienta, né? Então foi alguém de Deus sendo usado por Deus para poder falar de Deus. Então, essa palavra não tem como voltar vazia para mim, nem para você, se ela encontrou em nós um bom lugar, um lugar fértil. Ela vai produzir. Então, Paulo fala que a graça foi dada, o favor foi concedido, o presente foi entregue, de acordo com a medida do dom de Cristo. E que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o que para os homens? Deu dons. Oh, maravilha, coisa boa. Agora olha para cá. Para que ele nos deu dons? Para que ele nos deu dons? Eita fé. Está vendo? Como se a gente lê e não entende. Para que ele deu dom para nós? Versículo 12 diz o quê? O que ele quer? Então peraí, calma. Não vamos correr não.
Anota isso também. Ele queria o aperfeiçoamento dos santos. Significa que os santos não era lá essa coisa toda, né, filho? Isso. É isso que eu quero que você... Não é isso que eu quero que você entenda, não. Isso eu quero que você veja e tire as suas próprias conclusões. Porque quando nós recebemos Jesus pela fé, nós somos santificados. Mas não significa que nós somos aperfeiçoados. Nós estamos prontinho, bonitinho, legalzinho, aquela coisinha. E você não recebe, nem eu, não recebemos os dons porque nós somos perfeitos ou porque somos espirituais. É para aperfeiçoar. Sem o dom, nem eu nem você vamos chegar a perfeição nenhuma. Tem aquelas pessoas que... Não, tem pessoas que dizem assim para mim assim: pastor, como é que eu recebo assim? Põe a mão aqui na minha cabeça, faz uma transferência. Irmão, isso aí é de pendrive assim. Você pega assim, põe lá, puxa lá o documento, está no outro lugar, né? Pode até ser, eu não estou falando não. Se Deus quiser fazer, Ele faz isso. Ele vai fazer, né? Ele vai te conceder. Agora, o que é interessante, sabe o que é? Vamos mexer um pouquinho nessa coisa aqui. Falar em línguas é um dom? Ok. Profetizar também é um dom? Ah, bom. Curar também é um dom? É? Ah, bom. Claro que é, irmão. Tudo é um dom. Qual a dúvida de vocês? Se tiver com dúvida, pega lá em 1 Coríntios 12, você vai ver todos os dons. Tem 9 dons lá, né? Eles estão lá. Ok. Mas interessante, nós temos esses dons que falamos em língua dentro da igreja ou dentro de casa, como a gente estava aqui falando antes. Só serve para mim falar a língua? Só serve para eu orar, por exemplo, o dom de cura, eu curo os outros e eu morro. Não, porque tem gente que diz assim: pastor, que a retaliação, que eu fui orar numa pessoa, o inimigo se levantou e eu passei a sentir tudo aquilo que aquela pessoa sentiu. Ah, irmão, então isso aí você fez por outra coisa. Isso não é evangelho, não. Né? Porque senão, coitado de Jesus então, né, filho? O tanto de gente que ele teve que orar, que ele teve que pôr a mão, a lepra então do leproso passou para ele, porque ele tocou no leproso para ele ser curado. Né? Quantas pessoas poderia ali, com aqueles sofrimentos, com aqueles males, aquele demônio de Gadá, por exemplo, quando Jesus foi lá libertá-lo, ele poderia, né, aquele camarada ter passado para Jesus todos aqueles demônios, né? E Jesus então não dormia de noite. Jesus então ficaria perturbado porque os demônios estavam fazendo ali uma retaliação, né? Tem gente que... Isso aí parece mais aquelas coisas assim, que lá nos Estados Unidos tem uns programas lá que eles põem assim, paranormal, aqueles negócios assim, sabe? Parece essas coisas assim, mais voltado para o outro lado que a gente não menciona, mas dá para vocês entenderem, não dá? Pois é. Então o que acontece? Ele deu os dons para aperfeiçoar. Ele não deu os dons porque eu já estou perfeito. Tem pessoas que quando elas têm, né, principalmente aqui, por exemplo, quando a pessoa chega na igreja, ela tem aquela ciência que ela chegou, que ela é um pecador. Eu preciso de salvação, eu preciso ser de Deus, eu preciso me entregar a Cristo. Aí na igreja as pessoas aceleram o processo, dizem: você tem que se batizar, lavar seus pecados, para você se tornar de Jesus imediato, toma logo uma decisão por Cristo, e a família fica ali em cima. Mesmo que a pessoa não crê, não acredite naquilo, ela toma aquela decisão, porque senão ela morrer amanhã, vai para o inferno. Aí acelera ela para ela poder logo consertar a vidinha dela com Jesus e pronto.
Aí a pessoa vai, se batiza nas águas e vem para a igreja. Aí, se ela for batizada no Espírito Santo, melhorou mais ainda. Agora ela fala língua. Fala a língua espiritual dentro da igreja. E lá na casa, fala qual língua? O que essa língua na igreja me aperfeiçoou em casa? Eu continuo mesmo. Geor, do mesmo jeito. Não houve, eu vou recebendo dons de curar, dons de profetizar, e profetizo e curo os outros, mas eu mesmo, né? Ou seja, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Porque quando chego como membro, tenho certeza, sou um frequentador, sou um pecador. Quando me torno membro, já virei santo. Agora eu já subi de categoria. Estou na casa, agora eu já sou santo. Agora sou crente. Virei um obreiro, já subi o patamar. Agora já tem um uniformezinho, um crachazinho. Lembra do demônio do crachá que eu sempre falo? Pois é. Aí já assumi esse lugarzinho. Agora eu já estou por cima da ralé. Ou seja, se eu virei obreiro, você está frito comigo, porque você ainda está na parte rasa. Se eu já subi espiritualmente, já cresci, já estou em outro patamar, outro nível. Você me respeita, que você não sabe quem você está falando. Aqui é um homem santo de Deus. E tu não, tu é um pecador desgraçado, miserável, né? Aí virou então, nossa, quando fala aqui, ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor, santo Deus eterno. Se pegando categoria dessa, irmão, arrasou. Virou um semideus. Vão beijar nossos pés, né? Vão lavar nossas mãos, vão querer tocar nas nossas vestes, pegar os nossos lenços até de suor, sei lá, de outras coisas que passam no nariz assim. A pessoa vai pegar para pegar um chão, para pegar aquela coisa, né? Porque subiu de categoria. Ou seja, mesmo que eu tenha me tornado uma dessas pessoas aqui, significa que eu ainda não sou perfeito. Não, pastor. Um dia eu estava aqui nesse altar aqui mesmo, ó. Aí eu falei assim, aqui nesse altar só sobe vencedor. Aqui nesse altar só pode subir homem de Deus. Aí, na hora Deus falou comigo no meu coração, não faça isso. Porque eles vão pensar que eles não são meus porque eles não sobem. E no dia que subir um que não é meu, mas tem a liberdade de subir, eles vão achar estranho, tá vendo? Aqui o pastor disse, só sobe se for de Deus. Porque, primeiro, para mim ser pastor, ou mestre, ou apóstolo, ou qualquer evangelista, ou qualquer outra função dessa dentro do ministério, eu primeiro preciso ser crente. E não significa que chegando a esses níveis espirituais eu estou perfeito. Por quê? Porque você vai ver Paulo dando uma rascada assim, ó, uma lapada, mas ele deu uma na cara de Pedro, daquela assim, da boa. E Pedro foi um apóstolo que andou com Jesus, e Paulo não andou. Paulo conheceu ele, mas não andou com ele. Mas Pedro não, Pedro andou, Pedro comeu, Pedro viveu com Jesus 3 anos consecutivos. E Paulo, mas deu uma de Pedro, mas daquelas assim, das boas. Sabe o que Pedro fez? Ficou quietinho, caladinho. Sabe por quê? Se ele fosse apóstolo, ele não erraria, né? Se chegar a um nível de um cargo no ministério, é perfeito. Como eu sempre via, por exemplo, tem pastor que às vezes chega e diz assim, aponte algum pecado na minha vida que eu paro de pregar o evangelho. Bom, se ele lesse Bíblia, jamais falaria isso. Porque João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e a verdade não está nele, né? Eu já estou mentindo dizendo que eu não tenho pecado. E não há verdade na minha vida.
Então o dom ministerial, ele é dado para aperfeiçoar os santos, porque os santos ainda não é lá essas coisas. E o santo é aperfeiçoado para fazer o quê? Para fazer a obra do ministério, para edificar quem? O corpo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, é os membros, né? E que isso aqui tem que ser levado em consideração, que é para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas crescem espiritualmente, se desenvolvem, e elas recebem esses dons de Deus, e lembre-se, se Deus te deu um dom, não é porque você é melhor do que os outros, não, filho. Um dia o missionário estava falando uma coisa, que às vezes tem pastor que quando ele expulsa o demônio dos outros, o demônio entra nele. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu já tive pessoas que chegou comigo e disse assim, ó, já fui na igreja tal, já fui na igreja tal, já fui na igreja tal. E não resolveu. Pô, você veio no lugar certo, aqui tem um homem de Deus, os outros tudo não era, mas eu sou o cara. Opa, vamos lá. Aí eu vou lá e faço aquele negócio que em canto nenhum aquela pessoa recebeu, mas comigo ela recebeu. Porque eu sou o cara. Pronto, o demônio daquela pessoa já entrou em mim. É só para você poder ter ideia, que não significa que eu tenho um cargo, eu tenho uma responsabilidade, não significa que eu estou perfeito. Não significa que eu sou crente, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas. Sou até usado por Deus em alguns dons espirituais. Não significa que eu estou perfeito, que eu estou preparado para a obra do ministério. Mesmo com dons e qualificações. Por exemplo, Paulo não foi batizado nas águas, o camarada lá não batizou ele, lá o Ananias? Não orou nele, não foi batizado no Espírito Santo? Ananias era quem? Era um discípulo, ele não era nem um apóstolo. Ele era um discípulo. Mas mosquito chato, eu lavei minha cabeça, pô. Ele quer entrar na minha boca, só pode. Boca fechada não entra mosquito, vou parar. Então, quando Ananias orou nele, ele foi batizado no Espírito Santo, ficou curado, né? E aí depois o que aconteceu com Ananias? O que aconteceu com Paulo? Paulo foi para Jerusalém, conversou lá com Tiago, conversou lá com Pedro. E nós vemos que o ministério de Paulo começou 14 anos depois. E Paulo era fariseu de fariseu. Paulo sentou num dos pés dos melhores professores de Torá daquele seu tempo, que foi o Gamaliel. Bíblia pura, né? Digamos, se fosse nos dias de hoje. Mas Paulo só foi estar apto para o ministério 14 anos após isso. Ele estava lá no meio da igreja de Antioquia, como nós vemos, por exemplo, lá em Atos 13, no meio de apóstolos, no meio de profetas, mas ele ainda não era. Até o dia que eles estavam orando e jejuando, e a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho vos designado. Né? Então, nesse momento, até então, Paulo servia a Deus orando e... eu não estou desmerecendo não, tá, irmão? Não é por esse lado não. A pessoa faz um curso de obreiro, ou a pessoa faz um curso aí preparatório para qualquer parte espiritual, pode ser até a nossa grade, por exemplo. A pessoa acha que ela já está apta, que ela já está pronta. Tomara. Queira Deus que sim. É bom mesmo que tivesse. Seria rapidinho. É quase igual, você vê uma criança, nasce hoje, amanhã ela já está, né, com 9 meses, ela já fala, já come, ela já passa, lava, cozinha, não é verdade? Não?
É por isso que às vezes o ministério não cresce, sabe por quê? Porque se os santos não são aperfeiçoados, como que eles irão edificar o corpo? Eu vou te dizer de novo, que é difícil de entender. Se eu não me aperfeiçoei, como que eu vou edificar os outros? Um dia, por exemplo, para você poder entender, eu vou ilustrar para você. Para aqueles que tiverem mais dificuldade, tem uns que já entendem, outros não. Então, uma vez o meu pai, ele estava batendo no meu irmão, e eu cheguei e disse: pai, por que o senhor está batendo nele? Meu pai disse: porque esse sem vergonha estava fumando escondido, e se você fumar, você apanha também. Aí eu virei para o meu pai e disse assim: mas o senhor também fuma, quem é que vai bater no senhor? Eu tinha 6 anos, irmão. Eu estava fazendo apenas uma pergunta. Eu só vi que ele soltou meu irmão, me caçou, mas ele ficou só no vácuo. Né? Eu, perna para que te quero, cheguei lá debaixo de um espinheiro, eu abri um caminho assim que cabia só eu. E do jeito que eu fui correndo, eu me lancei ali, igual o goleiro que pula na bola. Caí lá debaixo e o chicote do meu pai bateu só nos galhos, nas folhas e nos espinhos. Na hora que você sair daí, moleque, eu te pego. Sai daí agora. Mas quem que sai? Mas não vou sair não, filho. Eu morri apanhando ali. Depois que ele me matasse, ele ia tentar me ressuscitar. De tanto bater. E esperei a raiva dele sair. Minha mãe teve que jurar que ele não ia me bater para depois sair lá debaixo daquele negócio lá. O sol já tinha escurecido, já estava ficando de noite. Né? E minha mãe tentando me tirar lá de baixo lá. Mas meu pai já estava calmo, tinha tomado banho, já ia jantar, ele estava tranquilo, passou a raiva dele. Né? Mas olha o que eu disse. Como o senhor quer corrigir os outros, o senhor só faz também a mesma coisa. Você está vendo que a ordem aqui diz, ó, ele dá os dons para aperfeiçoar os santos. E os santos aperfeiçoados vão fazer a obra do ministério que vai edificar quem? O corpo. Olha para cá. Se na sua casa ninguém te ouve, ninguém se emenda, tenta dar uma olhadinha na sua vida e ver se você foi aperfeiçoado. Se não foi, você precisa orar. Senhor, o Senhor precisa me dar aqui condição, porque olha, eu tenho um pavio curto. Eu perco a paz com muita facilidade. Eu grito de uma hora para outra, eu me transformo, eu me manifesto, eu esqueço, às vezes até que eu sou crente. E depois você tem que voltar lá pedir perdão, olha, me perdoa, tal, pelo que eu falei, pelo que eu fiz, não era a minha intenção. Isso demonstra o quê? Demonstra que eu ainda tenho falhas, onde eu preciso ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Aí no ministério é que vai existir aqueles novos dons. Ou seja, o que é mais intrigante aqui é que Deus não dá tudo para mim, porque se Deus desse tudo para mim, irmão, não precisaria de ninguém. Ninguém entendeu o que eu falei. Ele põe um sujeito desse e diz assim, não mata ele, às vezes serve. Você vai ter que edificar, levantar ele. Eu aperfeiçoei você, não é porque você é melhor do que ele, não. Eu aperfeiçoei você, te dei um dom para você edificar ele. Edificar é levantar, colocar em pé. A gente, às vezes, quando tem um dom, a gente quer matar os outros, porque eles não são igual a nós. Está vendo? Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Né? Nós somos diferentes, nós somos de outro nível, nós estamos em outro patamar. Né? Nós, quando temos esses dons, não, porque se eu estou no ministério, é porque eu paguei um preço. Não é assim que fala os pastores, Aristo? Pastor não fala isso? Paga o preço que eu paguei. Você está no ministério que Deus te deu um dom, miserável. E te deu, não é porque você é melhor do que os outros, é para aperfeiçoar você. Na esperança de que uma vez você é aperfeiçoado, você não jogue na cara dos irmãos que não presta. Você vai fazer a obra para edificar o corpo no
todo, até que todos cheguem à unidade da fé. Olha para cá. Olha para cá. Eu vou te falar uma coisa que quando eu leio a Bíblia eu entendo. Pode ser que eu esteja errado. Eu estou falando eu. Tá? Estou falando eu. Quando eu leio a Bíblia, você vê, por exemplo, ó, Eva permaneceu unida com Adão? Não. Porque se ela tivesse permanecido unida com ele na fé, ela não teria comido o fruto. Olha só, Caim permaneceu unido com Adão e com Eva, mesmo depois da queda, e com o Abel? Não, porque senão ele não teria matado. Então você vai ver que depois da queda do ser humano, você vai ver que a família de Noé, que eram 8 pessoas, deu trabalho para poder botar na arca. Deu trabalho para unir 8 pessoas. Você já viu que às vezes na sua casa, numa igreja só de crente igual nós estamos aqui, quem é crente diga graças a Deus. Isso. Você já viu que se eu chegar aqui e falar uma coisa, você pode se juntar para fazer, mas você não faria se você tivesse a oportunidade de dizer não? Porque a maior dificuldade que Deus tem, irmão, não é de dar dons para nós, não é de curar-nos, não é de libertar, não é de aperfeiçoar, é de unir. Nós não unimos numa mesma fé. E os que não estiverem na nossa fé, nós não vamos procurar atraí-los e trazê-los para a nossa fé. Nós consideramos eles como descrentes ou inferiores. Como essa coisa, por exemplo, aí, né? Eu estava outro dia olhando aqui, eu estava pensando, são as coisas que eu penso comigo. Tem hora assim que eu penso uns negócios que eu acho que não deveria nem pensar, não. Mas eu fico pensando, e muito menos falar, né? Mas eu vou falar. Você já viu que os partidos políticos que nós temos é o puxadinho do outro? E aí você diz assim, não vou votar no fulano não, eu voto no fulano. O fulano saiu do fulano. Filho de peixe, peixinho é. É tudo do mesmo saco. Não seria mais fácil? Não, que isso aqui é da direita, tal, isso aqui é extrema direita, isso aqui é da direita do meio, parece um jogo de futebol. Meia direita, meia esquerda, ataca. Podia fazer igual nos Estados Unidos, irmão. Democrata e republicano, ou seja, esquerda, direita. Ficaria mais fácil para a gente definir. Porque o cara vai lá, vota no outro, achando que ele está lá abraçado com o outro, né? Está lá, aí você falou, cara, eu achei, você foi enganado. É a mesma coisa, por exemplo, como às vezes as pessoas dizem assim, aí eles fazem dentro da igreja. Pentecostal, neopentecostal, tradicional. Afinal de contas, o que esse cara é? Porque se ele é de Jesus, ele é santo. Se ele é santo, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, nós, por exemplo, que somos os neopentecostais, né? Nós falamos que os tradicionais são o quê? Frios, não são espirituais. Porque lá eles não falam língua que nem nós. O pentecostal, então, irmão, o pentecostal diz que nós somos carnais porque nós somos a porta aberta. E os tradicionais são frios, são fracos, não tem fogo. Fogo é no meio pentecostal. Ou seja, nós mesmos brigamos contra nós. Não precisa, irmão, ninguém, não precisa do diabo, porque nós mesmos arrebentamos conosco. Se você é da graça, graça e paz. Se você é da Assembleia de Deus, paz do Senhor. Se você é de outro lugar, vai para o raio que o parta.
Ai, meu Deus. Eu não falo com você que os crentes me divertem, irmão. Eu gosto demais dos crentes. Sem os crentes a gente não vive. E eu fico... Perdão. Eu fico olhando assim, falo, meu Deus do céu, será que... Né? Tem aquela pessoa, por exemplo, que às vezes está na igreja, mas a pessoa está 10 anos dentro da igreja. Aquele que chegou, que tem 1 ano, ele já entendeu como é que a fé, como é que as coisas espirituais funcionam. E o que está 10 anos não entendeu ainda. Aí o que chega lá, que está lá 1 ano, diz assim para o outro que está lá 10 anos. O que chega 10 anos diz assim, me respeita que eu já tenho uma história aqui dentro. Já tem 10 anos que eu sou crente, desci nas águas, larguei de fumar, larguei de beber, porque parece assim, né? Que você largou alguma coisa errada que você fazia e foi para a igreja, você agora você é mini querubim. Né? Você está em outro nível. Aí o irmãozinho que chegou, que tem 1 ano, que ele já consertou a vida, ele também não poupa não. Ele chega lá e diz assim, eu que estou aqui há 1 ano, já entendi tudo que o pastor falou. Você está aqui há 10 anos, rapaz, é besta, é burro. Está cheio do Pentecoste, irmão, está ungido, está no fogo santo de Jesus. E olha como é que a gente se refere uns aos outros, né? Esse aqui é da minha igreja, esse aqui é crente, está com o céu garantido. Agora eu sei que não é de outro, isso aqui é de outra igreja, eu não me responsabilizo. O povo de Deus é um povo só. Mas nós insistimos. Quem separa isso é os próprios líderes. Não, eu vou dizer de novo, você não entendeu não. Quem separa isso são os próprios líderes. Porque eles é que põem essas coisas. E as pessoas vão crescendo separadas. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E você sabia que lá em João 17, Jesus fez uma oração, que o que prova que Jesus é o Filho de Deus é quando o povo de Deus se unir? Eu nunca viu, não? Eu vou mostrar já já. Porque se nós não conseguimos, por exemplo, Israel, esses caras mataram Jesus, foi eles que fizeram, não, nós não gostamos de judeu, nós odiamos judeu. Gente, Jesus era o quê? O que Jesus era? Não, porque agora o Israel de Deus é a igreja. Israel, Deus já esqueceu, largou Israel para lá. Pelo amor de Jesus Cristo, Israel é a oliveira e nós somos os ramos. Não, porque estão perdidos. Então vão marchar. Quando eu ouço pastor então falar uma asneira dessa, eu fico olhando assim, Senhor da glória, ele não lê Bíblia. Só pode ficar emocionado. Por quê? Porque nós mesmos, o povo de Deus, ao invés de se unir, nós, cada um no nosso ministério, nós cremos assim, nós acreditamos dessa maneira. A Bíblia não é uma só. Tinha um programa aí, por exemplo, na nossa TV, que ele mais atrapalhava do que ajudava. Veja alguma coisa. As pessoas viam aquele negócio, chegavam lá na igreja para tirar a dúvida comigo. Vai tirar com eles. Foi eles que fizeram o programa lá, não fui eu não. Mas pastor, porque no final lá eles disseram assim, cada está aqui 2 opiniões, um que acredita de uma forma, outro que acredita numa outra, e aí você tira as suas conclusões. Aí a irmã, né, tinha uma irmã que gostava de polêmica, então ela chegava lá com essas polêmicas para mim. Eu falava, não é para a senhora tirar as suas conclusões? Então leia a sua Bíblia, filha, pare de ouvir os outros. Se a senhora está confusa, Deus é o juiz. Vê o que está escrito. Mas é que lá do aramaico, do hebraico, do serafim, do querubim, do inferno, do capeta, puxou essa parte aqui, tirou aquilo dali. Mas o que está aí na sua Bíblia? O que ela diz? O que ela fala? Porque cada um de nós temos esses debates uns. Aí uma vez eu vi um pastor dizer assim, olha, o que nos separa, o que nos une é maior do que o que nos separa.
Ou seja, separa nas nossas diferenças. Mas a crença não é um só, Deus não é um só. Não há um só batismo. Não há um só Espírito. Como que vai ter duas? Porque é difícil a gente concordar, irmão. Para concordar com a mulher, filho, já dá trabalho. Quer ver? Minha mulher já deve estar aqui. Para que ele está pregando isso? Ele não devia estar falando isso, não. Olha lá, ó, vai. Fala, diga, confirma aí. Porque se nós, por exemplo, não nos unimos, o Salmo 133, diga 133. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em quê? Em quê? Em união. Por quê? Por qual motivo? Por qual motivo que é bom que vive em união? O salmista fala, irmão, mas o cidadão lá está dormindo. Não, ele colocou aqui, ó. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, é uma unção. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena. O que tem naquele lugar, irmão? Onde tem união tem o quê? Tem bênção e quê? Vida para sempre, gente. Por que a igreja está morta? A igreja está morta? Se a igreja está morta é porque as pessoas estão desunidas. Porque a igreja somos nós, irmão. Igreja não é o prédio aqui não é o ministério não. Igreja sou eu e você. Se não existe bênção no nosso meio, e se não tem vida no nosso meio, é porque nós estamos desunidos. Os dons no ministério é para nos unir, não é para nos dividir. Mas se eu tenho um dom e você não tem, eu já sou melhor do que você. E você não está no meu patamar, você não tem meu nível. Você precisa orar muito para chegar no meu nível. Eu não vou lá te buscar, eu não vou lá pegar você. Eu me lembro, por exemplo, que eu lendo aquele livro do Kenneth Hagin, por exemplo, acho que é o que fazer quando a fé parece fraca, a vitória é perdida. O Kenneth Hagin disse, para você levantar uma pessoa, você tem que descer no nível que ela está. Você não pode levantar ela em pé. Só que nós não queremos levantar ninguém, irmão. Você já viu como todas as estrelas brilham no céu e nós admiramos todas elas? Mas você já viu como na estrela tem gente que só ele quer ser admirado, só ele quer ser visto? Ele não quer servir não, ele quer ser visto. Servir é uma coisa, ser visto é outra. Tem gente que quer ser visto na igreja. Ah, porque ninguém me reconhece, não reconhece meu valor, não reconhece. Não, porque o pastor tudo é para ele, é com ele e tal, é só ele. E por que você não se une com ele então? Não, é porque você tem suas intenções, eu tenho as minhas intenções. Então eu não quero concordar contigo e tu não quer concordar comigo, mas nós estamos os dois no mesmo lugar. E nós falamos assim: somos de Deus? Somos. Mas estamos aperfeiçoados? Não. E para que Deus nos deu os dons? Para nós sermos aperfeiçoados, para edificar o corpo. Sem aperfeiçoamento não haverá edificação. Você pode trabalhar, pode evangelizar, pode dar água com açúcar, sabão, sal, pode dar o que você quiser. A igreja primitiva, por exemplo, eles se uniam para dar o sal grosso. Digam amém, gente. Não? Eles se uniam para quê? Para orar. Oração unânime. Significa assim que um orava e o outro dizia: Senhor, responde a oração de Pedro. Senhor, nós estamos nesta fé com Pedro agora aqui, unindo com ele, atende a oração dele. Nós estamos juntos, amém, Senhor, confirma essa vitória. Por que a igreja era imbatível? Ela era unida. Eles comiam juntos. E a ceia deles não era uma vez por mês. Que tem crente que nem uma vez por mês ele vem juntar com os irmãos.
A ceia deles era todo dia. Todo dia eles ceiavam juntos. Eles tinham tudo, que isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Já pensou? Se falar isso hoje no meio da igreja, comunista, socialista. É complicado, irmão. Deus o livre. Deixa para lá, não vou nem falar nada, não vou nem tocar nesse assunto. Ó, já até pulei de assunto. Quer ver? Vamos lá em João 17, por favor. João 17. Acabou que eu não entrei nem nos dons aqui, eu preciso entrar lá. João 17, versículo 21. No 20, Jesus diz assim, viu, Isaías? O Isaías está aí hoje? É tu, Isaías? É o profeta. Coloca o 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você crê na palavra de Deus? Então Jesus fez uma oração para vocês. Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Não foi para você ser curado, nem para ter sucesso, nem para ser uma pessoa realizada. Sabe o que Jesus pediu? Ele diz, para que todos sejam quantos? Para que todos sejam o quê? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que o mundo não acredita em Jesus, irmão? Porque nós crentes não sabemos respeitar a fé do outro, que é a mesma fé. Uma vez, por exemplo, nós estávamos num lugar, tinha uma reunião de pastores, o pastor Glaico Terra Pinto, da Igreja Batista, lá de Belo Horizonte. Ele já está com Jesus já. Foi chamado todos os pastores, fez uma reunião. E nós fomos lá na época, chamou a gente para a gente ir. Nós fomos lá na época nessa reunião. Aí o pastor Glaico estava falando sobre o crente na política, né? Que a igreja precisava acordar para aquela realidade e tal, e apoiar pessoas que acreditassem nas coisas de Deus, na família, essa coisa toda assim, como a gente vê hoje, o negócio onde a coisa está indo. Aí teve um camarada, ele mencionou, né? Tinha uns candidatos lá e tal. Aí um irmão levantou a mão e disse, mas pastor Glaico, a gente votar no fulano de tal, que o fulano de tal, não sei o quê. Aí o pastor Glaico falou assim, irmão, você tem o Espírito Santo? Ele falou, tem, pastor. Ele falou, não parece não. O pastor Glaico era assim, bem positivo, assim, daqueles caras assim que não manda falar, ele me fala. Se doer, doeu, se não doer, falou com amor, com carinho. Ele disse, você tem o Espírito Santo, irmão? Tem. Ele falou, não parece não, irmão. Porque você pega aqui o fulano, né? O fulano que é uma pessoa de Jesus. Você pega e diz assim, olha, fulano, pelo sangue de Jesus, o camarada vai tremer se você chamar o sangue de Jesus nele. Por quê? Porque ele é crente. Chama o sangue de Jesus no descrente lá para você ver. Ele vai rir da sua cara. Ele não está nem aí, filho. É pior do que o sangue da galinha preta. Se chamar o sangue da galinha preta, ele se benze e fica com medo, né? O descrente. O crente não. Se falar no sangue do coelho da galinha preta, ele não está nem aí, filho. Nem se importa com galinha. Porque ele tem um sangue mais precioso derramado por ele. Então o pastor Glaico foi e disse para eles, mas se você quiser votar no outro que chama outro sangue, aí é contigo, filho. O voto é seu. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, seja inteligente. Aquilo que ele falou com a gente lá naquela época lá, né? Para as pessoas, por exemplo, abrir os seus olhos e não alimentar coisas que virão contra elas. Porque às vezes, por exemplo, o povo de Deus não se une nem quando há dificuldades. Como mais ou menos, se um irmão tiver um problema, a casa dele pegou fogo, queimou tudo, não tem onde morar, os irmãos unem para comprar material, fazer a casa para o irmão.
devolver a dignidade dele. Não, isso é problema. Se pegou fogo é porque é pecado. É porque deu lugar para o demônio. É que o diabo entrou. Tem alguma coisa errada. Jesus vai mostrar. Vou orar para Deus revelar o que foi que aconteceu. Que deve estar traindo a esposa. Ai, Pai. Sangue de Jesus. Diga assim, só Jesus com os crentes. Aí, irmão, ainda bem que é você que está falando, não sou eu. Mas deixa eu te falar um pouco aqui desses dons que Jesus deu. Vamos lá para 1 Coríntios 12. Não vai dar tempo não, mas eu só vou começar. 1 Coríntios 12. Ele diz assim, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um segundo o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra do quê? Da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, repartindo particularmente a cada um como quer. O querer aqui é de quem? Meu, seu ou de Deus? De Deus. Ou seja, não é que um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero curar as pessoas, eu posso pedir a Deus o dom de cura? Pode. Se Ele quiser, Ele te dá. Não é porque você quer Ele que você vai ter. E outra coisa, não é que você tem o dom, você vai sair curando todo mundo. Você viu que Jesus curava todo mundo? Curava não. Ele curava quem procurava Ele. Mas nós queremos curar todo mundo, converter todo mundo, mudar todo mundo. Se a pessoa nem quer. É tão oferecido que ninguém recebe. Mas pula aí que nós vamos lá para o final. Pula lá, que eu te falei dos dons, vamos lá. Vamos lá para o finalzinho. O versículo 28, acho que é o 28, né? O 28 ele diz assim, não, o 27. O 27, Isaías. Ora, vós sois o corpo de quem? E seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja. O que Deus pôs na igreja, irmão? Quem põe na igreja? Quem põe? Deus. O que Deus pôs na igreja? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Que é doutor, né? Depois, milagres. Depois, os dons de quê? De curar. Depois, socorros. Depois, governos. Depois, variedade de línguas. Vamos ler o outro 29, vai. Vai, pode passar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre. Têm todos o mesmo dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Aí quando a pessoa vê um que interpreta a língua, eu também quero. Como é que faz? Estuda inglês, espanhol. Brincadeira, tá? Não faz isso não. A pessoa quer aquilo dali, irmão, Deus dá para quem Ele quer. Falam todos diversas línguas, interpretam a todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Para você encontrar qualquer dom de Deus, qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho?
Qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho? É o amor, porque o capítulo 13 começa no amor. Deus nos dá os dons porque o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não é soberbo. Por isso, toda pessoa soberba, dificilmente ela vai ter dons espirituais na vida dela. Não tem. Agora você vê que Deus colocou essas pessoas aqui na igreja. Agora vamos por parte, né? Vamos falar aqui, dá tempo de falar pelo menos de uma, né? Essas últimas aqui, né? Que o versículo 28, Paulo fala, socorro, governos, variedade de língua, né? Essas 4 coisas aqui. Por exemplo, tem pessoas que Deus colocou na igreja, irmão, que é para servir. Tem gente que às vezes, ou eles não entendem a Bíblia, ou então eles só entendem uma parte dela. Por quê? Ah não, está filmando, né? Eu já ia sentar. Está filmando, o cara está ali me seguindo ali. Esse perturbador de Israel. Aí... É porque eu não sou como os demais. Eu sou um cara de Deus, eu tenho os dons espirituais. Misericórdia. As pessoas, por exemplo, leem a Bíblia e elas leem assim somente olhando por um lado. Nós, por exemplo, como eu, né, nós pastores, o pastor Harris já fez isso, o pastor Tony, nossa Deus do céu, o pastor Roberto, rapaz, já acabou com Marta. A Marta, tadinha da Marta, irmão. A Marta está lá trabalhando, amassando pão, fazendo as coisas. Mas desgraçada aquela Marta que não estava lá escutando, ouvindo, aprendendo, que a melhor coisa é ouvir e aprender. Quero saber na hora da comida quem é que ia comer e comer o quê. Você vê que Jesus não repreendeu Marta porque ela estava nos preparatórios das coisas lá não. Aqui, por exemplo, toda vez que tem reunião de pastores aqui na sede, vem umas irmãs para cá, de vez em quando a dona Ana vem. A dona Ana vem, a irmã Nanete vem. A Nanete está aí hoje não, né? Estou fazendo a maior propaganda para ela, não está na igreja. Risca o nome dela. Não, eu não vou facilitar ela mais não. A tia está fora. Não, daqui a pouco todo mundo já sabe. A Nanete, pastor estava falando de você. Faz não, irmão, isso é fofoca, né? Aí... vem ela, vem outras irmãs, que enquanto os pastores e nós estamos aqui fazendo a reunião do ministério, elas estão ali embaixo fazendo, sabe o quê? A comida, o almoço. Já fez o café da manhã para aqueles que não tomaram café, chegam lá e tomam. Se não tivesse essas pessoas trabalhando lá, o que os pastores comeriam quando acabasse aqui? Então, o problema não é que Marta estava... O Jesus falou da ansiedade dela, não do trabalho dela. Ele não censurou ela em nenhum trabalho. Porque você imagina, Marta, certamente ela tinha uma casa grande. Tinha ali vários servos. Mas ela era aquela pessoa que supervisionava tudo. E uma outra coisa. Sabe qual o outro problema? O outro problema está justamente que Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele. Irmão, você imagina 12 crentes comendo. Tem que ter cozinheira, não tem? E dar boa. Tem que ter alguém supervisionando para fazer essa comida, não tem? Pois é. Jesus não criticou Marta pelo serviço. Ele censurou ela pela ansiedade. Ansiedade sempre foi e sempre será erro no meio do povo de Deus em nossos corações. Querer fazer as coisas, tudo no seu tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para todas as coisas. Como por exemplo,
Marta teve um tempo para preparar aquilo dali sem a presença de Jesus lá. Quando Jesus estava lá, era mais importante, era aquilo dali. Aquele era o momento, aquela era a hora. É assim que nós, às vezes, censuramos tanto Marta. Mas você vê, por exemplo, as pessoas que servem, o serviço. Lá em Belém tinha uma senhora que ela ficava na porta lá de entrada da igreja. Quando ela morreu, todo mundo sentiu falta dela. Pastor, cadê aquela irmã? Porque ela recebia os irmãos. Era a única coisa, ela estava já uma senhora de idade. Irmã, faz o que dá para a senhora fazer? Ela falou, dá para mim ficar na porta e receber os irmãos. Recebe eles com sorrisos, recebe eles com declaração de fé, abençoe eles quando eles entrarem na igreja, diz para eles que hoje é o dia da vitória. E essa irmã estava sempre lá na porta, animando os irmãos quando chegava. E quando Jesus recolheu essa irmã, todo mundo foi comigo perguntar por ela. Era como ela podia servir. Quando alguém vem comigo e diz assim, pastor, eu quero ser um obreiro, o que você pode me ajudar? Qual dia e o que você pode fazer? Você vai ser o obreiro daquele dia e fazer aquilo dali. Como por exemplo, às vezes eu desço aqui nos nossos banheiros e tem uma mulher na porta do banheiro das mulheres e um homem lá na porta do banheiro dos homens. Para quê? Para servir os irmãos quando vão lá ao banheiro, para limpar, para deixar tudo ali organizado, limpinho, para a pessoa poder utilizar quando chega lá. Você vai aqui no estacionamento, nós vamos reformar, viu, irmã? Porque tem que passar pela licitação, aí tem que ir até o STF, para o STF liberar, aquela coisa toda assim. Aí, né, está muito processo. Mas vai sair. Desde 2018 que eu estou tentando reformar ali, mas vai sair. Hoje eu fui ali com um camarada, mostrar para ele. Tá. Vai sair, nós vamos reformar ali o estacionamento, vai ficar bom lá. Vai melhorar. Aguenta mais a mão, porque assim nós estamos em Hebreus 6,15. Essa é a nossa palavra. Não, nós estamos ali. Aí o que acontece? Tem um irmão lá no estacionamento, que vai para lá, fica lá só para vigiar os carros lá, só para poder organizar. Aonde põe, tem uns irmãos até que xinga, briga com o irmão, né? Bate boca. Não, irmão, isso aí não é irmão, ele está meio perturbado, vem na igreja, tá, tem que receber assim um carinho. Aí tem aqueles outros, por exemplo, ó, que aqui tem os caras que toca. Aí hoje os caras dizem assim, é levita. Não, irmão, levita é aquele descendente da tribo de Levi. Então se você não é descendente da tribo de Levi, você não é levita não. Você é um tocador, você é um cantor, né? Você é o cara que canta. Então você é o cara que trabalha servindo Jesus, tocando na igreja. Isso é serviço. Tocar, cantar, é serviço. Não é levita, é serviço. Por isso deve ser levado a sério, porque todo serviço mal feito, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.